Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dia 4 de julho, temos 141 anos do martírio de um defensor da fé católica. Se chama Dom Vital, um grande servo de Deus, qual deu sua vida para evangelizar e defender a Igreja Católica contra as investidas da maçonaria, qual estava querendo a todo custo assolar a Santa Igreja Católica aqui no Brasil. Dia tão memorável, e muitos da direita maçônica liberal brasileira preferem comemorar a independência dos Estados Unidos, nação que foi forjada pelo protestantismo e pela maçonaria. Mas nós, verdadeiros católicos, lembramos de Dom Vital Maria, que foi perseguido pela maçonaria durante o Império Brasileiro, um dos maiores defensores de nosso país e de nossa fé. Nasceu em dia 27 de novembro de 1844, Pedras de Fogo. Teve sua ordenação presbiteral no dia 2 de agosto de 1868. O Frei Capuchino foi designado por Dom Pedro II para ser o bispo de Olinda no dia 21 de maio de 1871, aos 26 anos. Muito jovem, foi o primeiro bispo capuchino do Brasil. Após a sua ordenação, o Palácio da Solenidade foi preparado para recebê-lo. Ao chegar, recusou logo os escravos postos a seu serviço, declarando que todos são iguais diante de Deus, por isso não deviam ser tratados como escravos. Apesar de jovem, era visto como um sábio pela população. As portas de sua residência sempre estavam abertas a todos, ricos e pobres, que lhe desejassem falar. Dom Vital foi protagonista na questão religiosa, conflito que aconteceu no Brasil entre março de 1872 a setembro de 1875, entre a Igreja e a excomungada maçonaria. Junto com Dom Macedo Costa, bispo do Pará, e do Papa, condenaram todas as irmandades católicas que tivessem maçons como membros e ordenou ao clero católico a se afastar de qualquer contato com a maçonaria. Em caso de não cumprirem as ordens, deveriam ser expulsos da igreja. Também excluíram os maçons do sacramento da absolvição e da sepultura em terreno consagrado, ou seja, no enterro. Isso gerou um rebuliço, veio uma guerra tremenda entre maçons contra os bispos. Apelaram até por intervenção da coroa, Assim os bispos foram condenados por uma prisão sem trabalho braçal. E isso causou uma polêmica tremenda, tanto no Brasil como no exterior. O Papa Pio XI soube, escreveu a Dom Pedro II, ameaçando com o juízo divino, dizendo que, abre aspas, quanto mais alto estiver alguém, mais severo será o ajuste de contas. E também disse, Vossa Majestade descarregou o primeiro golpe na igreja, sem pensar que ele abala ao mesmo tempo os alicerces de seu trono. Porém, não recebeu nenhuma resposta do imperador. Os protestos explodiram por todo o país, condenando o governo e pedindo a soltura dos bispos. O gabinete do Barão do Rio Branco não suportou a pressão e caiu. Duque de Caxias foi convidado pelo monarca a reorganizar o governo, mas o duque colocou como condição a anistia dos dois bispos. O clamor popular, a exigência do duque e a súplica da princesa Isabel, que era fervorosa católica, fez com que Dom Pedro II cedesse. Disse ele em nota a Caxias, abre aspas, a retirada do ministério teria mais grave consequência que a recusa da anistia. Faça-se o ministério, mas sem aprovação de minha parte. Em decreto de 17 de setembro de 1875, a anistia se consumou e os bispos retornaram às suas dioceses, sendo recebidos em triunfo pela população. E em 1876, Dom Vital retornou à sua diocese, só que ele adoeceu imediatamente após sair da prisão. Disseram que ele adoeceu. Embarcou para a Europa em busca de tratamento, mas ele não resistiu, acabou morrendo na França. Em 1878, enquanto tentava encontrar uma cura para, entre aspas, sua doença, que naquela época foi identificada pelos médicos, Monsenhor de Seguir, na oração fúnebre, por ocasião das exéquias, afirmou que Dom Vital morreu envenenado. E até hoje é grande e dado esse fato
que ele morreu envenenado pela mão daqueles traidores, traidores da cruz, traidores também da pátria. Os restos mortais foram exumados no dia 14 de junho de 1881, estando seu corpo incorrupto. Foi depositado no dia 5 de julho de 1881 na Igreja da Penha de Recife. Pouco tempo depois houve nova exumação e o corpo tinha entrado em decomposição. Enquanto Dom Pedro II, obedecendo os maçons, Dom Vital foi fiel à Santa Igreja, teve total apoio do Papa e da população dos fiéis reais católicos que não se venderam à maçonaria e foi reconhecido pela Igreja Católica como servo de Deus. Uma de suas frases, em tamanho reboliço, em tamanha guerra contra os maçons, foi: "Perdoo meus inimigos e ofereço a Deus o sacrifício de minha vida." Deixo aqui claro a todos os católicos que nenhum católico pode servir a dois senhores. Não pode ser maçom, não pode frequentar maçonaria, demolei, etc. Tenha o seu refúgio somente na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nada de poder ir em maçonaria. Eles são inimigos de Deus, inimigos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Que nós possamos, em Dom Vital, encontrar exemplo, encontrar inspiração para assim sermos santos, para assim amarmos mais a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e o nosso país, Brasil. Maria sempre.